Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra hoje não para contar notícias do Flamengo não, mas para falar sobre Flamengo 4, Boa Vista 0 e as consequências aí desse jogo, tá? E falar que a atuação me agradou bastante do Flamengo. Ah, foi contra o Boa Vista, time que não tem muita tradição, tal. Tudo bem. Mas esse tipo de time, você tem que ir lá e ganhar muito bem. E o Flamengo foi lá e ganhou muito bem. Poderia ter ganho demais? Poderia ter ganho demais. Era acertar mais, é acertar mais o pé na hora da finalização. É ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de finalizar. Mas o Flamengo foi lá e fez 4 gols. Tá muito bom. Muito bom. O desempenho ofensivo do Flamengo foi bem legal ontem lá no Maracanã. E o desempenho do Igor Jesus me chamou bastante atenção, tá? Ele entrou numa situação difícil porque o Flamengo tá sem Gerson, sem Alan e sem o Pulgar, todos eles doentes, né? O Gerson tá com problema nos rins, o Alan dengue e o Pulgar também suspeita de dengue, né? E ele entrou aí nessa situação difícil e o Igor Jesus se ouve muito bem de novo, né? Tanto que ele dá o passe pro Luiz Araújo receber pelo lado direito, dominar, cortar pro pé esquerdo e bater pro fundo da rede, fazendo Flamengo 1, Boa Vista 0, logo aos 7 minutos. E isso aí dá uma certa tranquilidade para o Flamengo trabalhar aí no resto do jogo, né? Aí, pouco tempo depois, aos 12, um escanteio para o Flamengo, que o Arrascaeta cobra muito forte, da direita para a esquerda. Aí o Cebolinha me lembra muito Romário, num lance lá contra o Independiente em 99, né? Que o Romário vai até a linha lateral do outro lado, recupera a bola e cruza para o Leandro Piu-Piu só completar de cabeça, fazer um dos gols contra o Independiente. Me lembra muito esse lance, tá? Porque o cruzamento vem forte para o Cebolinha vai, recupera a bola, evita a saída, dá 2 dribles sensacionais no jogador do Boa Vista e cruza na cabeça do Pedro, que faz aí Flamengo 2, Boa Vista 0. É o 8º gol em 8 jogos do Pedro na temporada. Até então o Pedro estava meio mais ou menos no jogo, né? Porque a bola não tinha chegado no pé do Pedro, né? E aí depois o Flamengo foi um show de oportunidades perdidas. Pedro teve uma chance clara que o zagueiro salvou em cima da linha. O próprio Luiz Araújo teve 2 chances claras que acabou perdendo. O Cebolinha também teve chance boa para fazer gol. Então o Flamengo poderia ter saído pelo menos com uns 4-0 já do primeiro tempo diante do Boa Vista. Mas não saiu, saiu com 2-0. E esse 2-0 também foi possível porque a marcação do Flamengo ontem foi algo exemplar, né? Se eu reclamo tanto aqui da falta de criatividade do meio-campo, tá? Um time que cria muito poucas jogadas, ontem não. Ontem o Flamengo exibiu um poder de criatividade enorme. Foram 28 finalizações no gol do Boa Vista e o Flamengo não deixou o Boa Vista jogar, não. O Boa Vista não chutou nenhuma bola a gol, tá? Que eu me lembre, principalmente no primeiro tempo. No segundo, o Boa Vista, ele até se arvorou um pouquinho mais no campo de ataque, até porque entrou o craque Eric Flores, né? O nosso ex-cria do Flamengo. Aí ele se arvorou um pouquinho mais no ataque. Pode ser que tenha dado um chute ou outro, mas não assustou nada o Flamengo, não. Bom, primeiro tempo terminou 2-0 Flamengo e começou o segundo tempo assim.
O Flamengo continuou em cima do Boa Vista, até que teve um pênalti, claro, que o juiz ignorou, do goleiro do Boa Vista em cima do Cebolinha. Aliás, o juiz e o VAR ignoraram esse pênalti lá em cima do Cebolinha. Mas, tudo bem. Mas foi pênalti em cima do Cebolinha. E aí, o juiz ia ignorando outro pênalti. Tá? O Cebolinha recebe pelo lado esquerdo, corta para dentro, a bola bate no braço do jogador do Boa Vista, pouca gente repara na hora do lance, né? Tanto que a bola sobra para o Cebolinha e ele chuta forte em cima do goleiro. Mas a bola bate no braço, sim, o braço está aberto, dentro da área, é pênalti, né? Aí o árbitro acabou não marcando na hora, mas o VAR reparou e mandou, falou, ó, isso é pênalti, tá? Isso é pênalti. E o juiz foi lá no VAR, viu a imagem várias vezes, muito mais do que deveria ter visto, e marcou o pênalti e deu o cartão amarelo para o zagueiro do Boa Vista. E aí o Pedro foi lá, bateu mal. Bateu em cima do goleiro do Boa Vista. A meu ver, até com um pouquinho de displicência. Mas aí a torcida do Flamengo começou a vaiar o Pedro. Vamos lá. Vamos a esse capítulo aí da torcida do Flamengo vaiando. Porque depois o Gabigol entrou e aí a torcida aplaudiu. A torcida do Flamengo, eu acho que ela se esqueceu de um pequeno detalhezinho. Vocês se lembram de Flamengo e Vasco? Ou vocês se esqueceram do que aconteceu em Flamengo e Vasco? Né? O Gabigol bateu pênalti displicente igual o Pedro. Aliás, pior do que o Pedro. Né? E numa situação pior do que a do Pedro também. O jogo estava 0-0. O jogo estava aos 48 minutos do segundo tempo contra o Vasco. Vocês se esqueceram disso? Pois é, eu não me esqueci não, tá? Como eu falei, o Pedro, 8 gols em 8 jogos. Quantos gols o Gabigol tem na temporada? Tem 2? Né? Ah, mas o Tite usa muito pouco ele. Sim. Tem até um amigo meu que fala que o Tite está minando o futebol do Gabigol. Não. Não precisa do Tite para minar o futebol do Gabigol, não. Ele mesmo está se minando. Tá? Ele mesmo está minando o próprio futebol. Porque quando ele entra, ele não está demonstrando muita vontade de jogar, entendeu? Ele mesmo não está... Você vê, ele entrou ontem, teve uma grande chance e pegou muito mal na bola. Entendeu? O cara quando é acostumado a ser titular e vira reserva, ele tem que fazer do cu-pomba para jogar e voltar a ser titular, amigo. Não é o caso do Gabigol. Não me parece ser o caso do Gabigol, tá? E o Pedro não. O Pedro, entre partidas boas e ruins, ele tá lá quase sempre deixando dele, tá? Então a torcida do Flamengo tem que ter um pouco mais de carinho pelo Pedro, porque ele tá ali entregando gols, tá? Bom, aí nisso o Flamengo tá 2-0 contra o Boa Vista, e aí começa a aparecer um tal de Arrascaeta. Arrascaeta não tava lá grandes coisas no jogo, não. Mas aí, uma jogada pela direita, a zaga do Boa Vista tenta afastar, só que o Flamengo faz aquele perde-pressiona perfeito, né? Ou seja, ele impede que o Boa Vista saia jogando, a bola sobra no Arrascaeta, ele tenta o passe, o zagueiro corta, mas aí a bola sobra, afeição pro Arrascaeta, mandar um sem pulo espetacular de pé direito e a bola vai lá no ângulo superior direito do goleirão do Boa Vista e ele faz 3-0 pro Flamengo, num dos gols mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. Um verdadeiro golaço com as letras garrafais, amigo, do Georgian de Arrascaeta.
E o último gol também é um gol muito bonito, porque é uma jogada muito bem trabalhada, né? E é um gol uruguacho, né? Um passe espetacular do De La Cruz, que aos pouquinhos vai começando a se ambientar ao Flamengo, e é aquele jogador que faz a máquina funcionar, não é aquele jogador de fazer muitos gols ou de dar muitas assistências, mas é um jogador fundamental para qualquer time, porque faz a roda girar, né, vamos dizer assim, do time. E aí o De La Cruz deu um passe maravilhoso para o Arrascaeta receber na meia esquerda e bater cruzado para o fundo da rede, fazendo Flamengo 4, Boa Vista 0 e fechar o placar aí nesse finalzinho de jogo. Bom, eu achei que poderia ser mais, poderia ser 6, 7, pelo volume de jogo do Flamengo, que foi excelente ontem contra o Boa Vista. Mas 4-0 está muito bom. E o mais importante, o Flamengo venceu, convenceu e classificou para as semifinais do Campeonato Carioca, tá? Agora, polêmica essa que a torcida do Flamengo criou, completamente desnecessária, né? Porque você tem um atacante que fez um gol ontem, tudo bem, perdeu um pênalti de forma, né? O Pedro bateu mal o pênalti, mas não precisava vaiar o Pedro, né? Não precisava vaiar o Pedro porque ele já tinha feito a parte dele ontem, que era o gol, e já estava 2-0 o jogo, né? O Gabigol contra o Vasco não, 0-0, ele perde o pênalti que valeria a vitória, né? Então a torcida do Flamengo tem que pensar muito nos pesos e nas medidas, né, das reações dela. Tá bom, minha gente? Bom, a gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do Mengão e já começando a projetar um pouquinho do que vai ser esse grande clássico Fla-Flu que vai decidir o título da Taça Guanabara. Pode decidir o título da Taça Guanabara, porque se der empate, por exemplo, o Flamengo vai ter uma vantagem muito grande no saldo de gols. Tá bom, minha gente? Tchau, tchau, até amanhã.